Olá, meu nome é Felipe Cardoso, sou candidato ao título de doutor, defendendo a tese intitulada Esforço Cognitivo no Futebol, uma perspectiva de avaliação e controle, sob orientação do professor doutor Israel Teodo. Este trabalho está dividido em 8 tópicos, uma introdução geral, 5 artigos, sendo um artigo de revisão, e 4 artigos experimentais, as considerações finais e as implicações práticas. Recentemente, diversos estudos têm se dedicado a entender quais são os processos que permitem uma maior eficiência na utilização dos recursos cognitivos, bem como as consequências na performance quando esse processo é pouco eficiente. De modo geral, estes estudos têm adentrado o campo da psicologia e da neurociência e estudado sobre uma variável que ainda necessita de um entendimento mais amplo, mas que tem se mostrado potencialmente importante no que diz respeito ao seu controle e avaliação no futebol, que é o esforço cognitivo. O esforço cognitivo pode ser conceituado como sendo o trabalho mental envolvido nas tomadas de decisões. A partir dessa definição, surge uma hipótese que podemos relacionar o esforço cognitivo com a fadiga mental. Essa hipótese está associada diretamente com o processo de que, ao manter um esforço cognitivo elevado em uma tarefa, ou investir de maneira errada esse esforço cognitivo em um ambiente complexo como o futebol, pode levar o jogador a um estado de fadiga mental, onde, ao entrar neste estado, passamos a observar uma queda substancial na performance. Apesar dessas evidências, existem pontos a serem esclarecidos sobre quais são os acontecimentos em nível cognitivo e mental que estão relacionados com o fato do jogador atingir esse estado de fadiga mental. E, além disso, não se tem evidências na literatura acerca das associações entre o esforço cognitivo e o estado de fadiga mental e qual a sua relação com a queda na performance. Além do mais, ainda é necessário avançarmos na identificação de formas confiáveis de mensuração do esforço cognitivo no futebol, bem como identificarmos as associações entre deste com as componentes táticas, físicas e cognitivas do jogo. Para isso, essa tese está dividida em 5 objetivos. O primeiro objetivo é verificar, através de uma revisão sistemática, o estado da arte sobre os efeitos da fadiga mental sobre a performance dos jogadores de futebol, bem como sua relação com o esforço cognitivo. O segundo objetivo é de avaliar quais as formas de medida do esforço cognitivo são mais adequadas para o contexto do futebol. O terceiro objetivo pretende verificar as associações entre o esforço cognitivo e a fadiga mental e o impacto dessas variáveis na performance dos jogadores de futebol. O quarto objetivo pretende verificar as associações entre o tempo de resposta na tomada de decisão, como esforço cognitivo e os processos perceptivos cognitivos. E, por fim, o quinto objetivo pretende verificar as associações entre o esforço cognitivo e a performance tática de jogadores de futebol. O primeiro artigo da tese é o artigo de revisão, intitulado Atualizações da literatura sobre a fadiga mental no futebol, uma revisão sistemática e uma nova perspectiva sobre o papel do esforço cognitivo sobre o estado de fadiga mental. Este artigo ele parte do princípio e do pressuposto do que já temos observado na literatura sobre como o estado de fadiga mental afeta negativamente a performance tática, técnica, física e cognitiva. A sua influência dentro dessas componentes está associada principalmente com a concentração de adenosina no cérebro e o aumento da percepção subjetiva do esforço. Isso leva a reduzir prioritariamente o potencial de respostas físicas, afetando assim as respostas neuromotoras e comportamentais. Essa perspectiva parece ser muito interessante prioritariamente do ponto de vista físico, e está associado com as variáveis cognitivas e neurocognitivas, porque uma vez que eu afeto este aspecto físico e eu aumento essa concentração de adenosina no cérebro, aumenta a minha percepção subjetiva do esforço, naturalmente isso vai impactar na forma como eu percebo o ambiente
isso vai impactar na forma como eu respondo aquelas demandas que surgem naturalmente do jogo, e isso impacta negativamente nas demais componentes de performance. Contudo, se a gente for fazer uma análise muito direta do real potencial de influência da fadiga mental nas demais componentes do jogo, que não a componente física, ou seja, nas componentes táticas, cognitivas e técnicas, nós ainda temos uma lacuna a ser explorada. Isso porque a fadiga mental ela é notadamente entendida como um estado, só que os fatores que antecedem e condicionam a este estado ainda não foram explorados. E talvez uma das hipóteses que possa estar ligada e ser interveniente a esse estado de fadiga mental, e que nós tentaremos trazer à tona e trazer em evidência nessa tese, é da real influência do esforço cognitivo sobre este estado. Dessa maneira, o objetivo dessa revisão foi pormenorizar as evidências disponíveis até o momento na literatura sobre a influência da fadiga mental no futebol, bem como debater sobre as possibilidades de investigação e intervenções futuras, considerando para tal o esforço cognitivo como uma variável interveniente à fadiga mental e seus efeitos prejudiciais na performance de jogadores de futebol. Para isso foi realizada uma revisão sistemática seguindo as diretrizes do Prisma, atendendo os critérios do PICOS. Foram selecionados artigos publicados entre 2009 e 2019 em 6 bases de dados e com as palavras-chave de operadores booleanos definidos para a busca e apresentados na tabela abaixo. Dos 5.899 artigos identificados, mais 5 artigos adicionados por outras fontes ou pelos próprios autores, seguindo todos os critérios de exclusão e inclusão dos artigos, foram selecionados 18 estudos que foram para a síntese qualitativa dos mesmos. Foi realizado em todos esses 18 estudos uma categorização e um critério de qualidade. Então só foram utilizados artigos que se enquadravam na classificação como alta e média qualidade, seguindo a tabela abaixo. Em relação aos resultados e apontamentos, o primeiro ponto que merece um destaque é nós observarmos uma evolução nas pesquisas sobre fadiga mental, prioritariamente, e, naturalmente, interveniente a esse estado de fadiga mental, de esforço cognitivo no futebol. Então nós observamos um crescimento substancial nos últimos anos, com 10 publicações entre os anos de 2017 e 2019. Em relação ao foco, nós analisamos e observamos que 17 dos artigos avaliaram os efeitos da fadiga mental no futebol e apenas um artigo avaliou a influência do esforço cognitivo. Nós observamos uma evolução do direcionamento dos trabalhos. Os primeiros trabalhos eles tentavam apresentar algumas perspectivas teóricas sobre a relação da fadiga mental na performance, e os trabalhos mais atuais eles já focam na intervenção, ou seja, eu promovo uma intervenção, eu tento promover um estado de fadiga mental e vejo como isso vai impactar na performance. Em relação ao esforço cognitivo, o artigo que nós identificamos ele apresenta o esforço cognitivo como um aspecto interveniente ao estado de fadiga mental, e é o que parece que dentro do treinamento, do contexto do treinamento do jogo, ele é um pouco mais interessante no que diz respeito à capacidade e possibilidade de avaliação e controle. Em relação à amostra desses artigos, dos 18 artigos selecionados, nós notamos uma amostra heterogênea, o que fortalece, de certa forma, as consequências do estado de fadiga mental, as consequências prejudiciais do estado de fadiga mental, porque isso acontece em diferentes tipos de amostras. Dos 16 artigos experimentais, 15 foram avaliados no sexo masculino e um apenas no sexo feminino, o que mostra um gap também que precisa ser um pouco mais explorado. Nós observamos 9 artigos que trabalham diretamente com jogadores que disputam competição de alto nível dos campeonatos nacionais, 5 artigos que avaliaram os jogadores jovens, 2 artigos que avaliaram jogadores semiprofissionais e 2 estudos de revisão. Sobre os instrumentos e procedimentos de análise,
nós criamos 4 subdivisões. A primeira diz respeito aos instrumentos e métricas referentes às tarefas de indução à fadiga mental. Então, os trabalhos têm utilizado o STRUP, prioritariamente, em grande maioria, e uma tarefa coordenativa mental. Em relação ao tempo, esses instrumentos demandam de 20 a 40 minutos para aplicação e indução do estado de fadiga mental. Sobre os instrumentos e métricas referentes às escalas subjetivas de avaliação da fadiga mental e do esforço cognitivo, tem se destacado o VAS, que avalia o nível de fadiga mental e de esforço mental e de motivação, a BRUNS, que é uma medida de fadiga, o NASA-TLX, que avalia a carga de trabalho mental e é um dos instrumentos mais utilizados na literatura por ser uma escala multifatorial, e a escala de Matthews-Campbell-Falconer, que avalia os aspectos motivacionais. Em relação aos instrumentos e métricas de avaliação do esforço cognitivo, nós temos notado na literatura principalmente a utilização da pupilometria, que avalia as demandas do esforço cognitivo através das variações do comportamento pupilar. E em relação aos instrumentos e métricas para avaliação da performance tática, técnica, física e cognitiva, nós temos observado a utilização dos seguintes instrumentos: o GPS, o frequencímetro, os testes de Logoborot, Soccer Passing Shooting Test, o LSPT e o LSST, o FUTSAT, alguns testes de vídeo e laboratoriais, principalmente para questões cognitivas. Sobre os resultados que estes artigos eles apresentam, nós subdividimos entre dimensões na performance física, técnica, cognitiva e tática. Observamos, em relação à performance física, que os resultados dependem das características da tarefa, se é um teste ou se é um jogo. Ocorre sempre observado um aumento da percepção subjetiva do esforço quando o jogador é induzido a um estado de fadiga mental, e nenhuma alteração fisiológica é observada. Em relação à performance técnica, nota-se uma queda no desempenho na precisão de passes e na acurácia dos chutes. Na performance cognitiva, uma redução da eficiência na tomada de decisão e um decréscimo nos níveis atencionais. E na performance tática, uma redução da eficiência do comportamento tático e uma queda no desempenho individual e coletivo. Como orientação para os trabalhos futuros, nós observamos que o estado de fadiga mental é prejudicial à performance, como os artigos vêm apontando. Os estudos ainda apresentam dificuldade em sistematizar e indicar como as tarefas realizadas, sejam elas no contexto laboratorial ou de campo, se associam com as características individuais e coletivas dos jogadores e levam assim à ocorrência do estado de fadiga mental. Nós observamos ainda uma dificuldade no controle e avaliação da fadiga mental, reduzindo o processo de recuperação ou até mesmo evitando a sua ocorrência. E para isso nós lançamos mão de uma proposta de um modelo que vise um avanço tanto no controle e na avaliação, que nós observamos que é uma defasagem que ainda existe, das etapas que antecedem o estado de fadiga mental no futebol. Ou seja, se eu controlo os elementos anteriores ao jogador entrar em estado de fadiga mental, isso me garante com que, no primeiro ponto, que eu evite com que ele entre nesse estado de fadiga mental, ou até mesmo que eu identificando com antecedência essa característica, eu consiga recuperá-lo, caso ele entre no estado de fadiga mental. Se for uma fadiga mental aguda, eu consigo recuperá-lo, e isso vai impactar naturalmente numa celeridade no processo de recuperação dele, e isso traz vantagens na performance quando eu penso, por exemplo, em um campeonato ou num treinamento sistematizado com várias sessões ao longo da semana ou vários jogos ao longo de um mês. Além disso, nós passamos a considerar então o esforço cognitivo como uma variável interveniente à fadiga mental. Porém, as investigações que permitem entender essas associações ainda são necessárias, e esse talvez seja o gap mais importante que a gente pretende trazer nessa tese. Assim, a gente pretende maximizar o controle do esforço cognitivo, e acredito que com isso a gente pode evitar que os jogadores entrem em estado de fadiga mental e, consequentemente, tenham queda no desempenho. O
O primeiro artigo experimental dessa tese é intitulado Avaliação do esforço cognitivo no futebol, uma visão sobre as medidas fisiológicas, comportamentais e subjetivas e sua relação com o desempenho tático em jovens jogadores de futebol. Os estudos recentes têm apontado para vantagens na realização de tarefas onde é necessário um menor investimento de esforço cognitivo. Esta importância tem levado pesquisadores a desenvolver procedimentos e ferramentas que permitem avaliar o esforço cognitivo em diferentes domínios e áreas do conhecimento. Essa avaliação ela pode ser realizada a partir da utilização de medidas objetivas e subjetivas. Entre as medidas objetivas se destacam as medidas comportamentais e fisiológicas, e entre as medidas subjetivas, os questionários e escalas multifatoriais de avaliação. Contudo, apesar dessas medidas de avaliação serem amplamente utilizadas e validadas na literatura, ainda é necessário verificar qual dessas medidas são mais adequadas para avaliação no contexto do futebol, uma vez que o futebol ele tem uma representação um pouco diferente das outras áreas, como na área do trabalho das áreas laborais, de aviação, onde você tem um ambiente, por vezes, que ele é muito complexo e que o jogador tem que tomar diversas decisões em curto espaço e tempo. Para isso, 2 objetivos foram levantados nesse artigo. O primeiro é verificar se as medidas fisiológicas, comportamentais e subjetivas se correlacionam e são indicadores precisos para avaliação do esforço cognitivo no futebol. Realizar uma análise discriminante para verificar quais medidas do esforço cognitivo são mais representativas para caracterizar a eficiência do comportamento tático no futebol. Para isso foram avaliados 93 jogadores de futebol e uma situação laboratorial onde eles deveriam assistir 60 cenas de vídeo e depois de cada cena eles tinham que tomar uma decisão sobre qual seria a melhor resposta a ser realizada ou qual a melhor ação que o jogador deveria realizar. Durante esses vídeos foram avaliadas as medidas fisiológicas e comportamentais e as medidas subjetivas. As medidas fisiológicas foram avaliadas através do comportamento pupilar ou pela técnica da pupilometria. A medida comportamental foram através das respostas corretas no teste de vídeo e as medidas subjetivas foram avaliadas pré e pós-testes através de um questionário multifatorial conhecido como NASA-TLX. O controle laboratorial foi rigoroso para que essas medidas pudessem ser bem avaliadas e pudessem ter fidedignidade em seus critérios. Posteriormente foi realizada a correlação entre essas 3 medidas. Nós observamos uma correlação negativa e moderada entre a medida fisiológica e comportamental. Isso indica que os jogadores que tinham melhor nível de resposta, ou seja, melhor resposta nas tarefas na medida comportamental, eles apresentavam um menor diâmetro pupilar, menor dilatação da pupila, uma das evidências prévias de que o investimento com esforço cognitivo reduzido pode estar associado a uma performance melhor na tarefa. Nós não observamos nenhuma correlação entre as demais medidas com as medidas subjetivas. A correlação entre as medidas fisiológicas e comportamentais sugerem que essas 2 medidas podem ser utilizadas para avaliação do esforço cognitivo em uma tarefa relacionada com o futebol. E a não correlação com as medidas subjetivas pode ter uma relação, primeiramente, com a característica da tarefa, por ser uma tarefa laboratorial e às vezes não ter uma indução muito grande, ou o jogador não perceber essa relação muito grande de demanda cognitiva. Então é necessário a gente controlar essa medida num contexto específico do jogo, onde outras variáveis intervenientes ao jogo vão estar associadas. E a partir daí nós realizamos a segunda parte do nosso experimento para identificar e atender o segundo objetivo. Foram feitas as mesmas medidas, os mesmos controles laboratoriais, contudo, nós avaliamos a medida subjetiva fora desse contexto laboratorial. Nós trouxemos essa avaliação para dentro de uma medida de campo, após o teste, onde os jogadores tinham que jogar durante 4 minutos, dentro das regras normais do jogo,
E nesse teste nós também avaliamos a eficiência do comportamento tático. Posteriormente, foi realizada uma análise discriminante em relação ao comportamento tático. E aqui nós queríamos identificar quais seriam as medidas que apresentam maior capacidade de caracterização da eficiência do comportamento tático, ou seja, dentre as medidas fisiológicas, comportamentais e subjetivas, qual dessas elas poderiam também representar e caracterizar melhor a eficiência do comportamento tático dos jogadores de futebol. O que nós observamos? No primeiro momento, nós observamos que as medidas fisiológicas e comportamentais elas são mais determinantes, elas são mais representativas para a avaliação da eficiência do comportamento tático. Nesse sentido, nós realizamos uma segunda etapa de avaliação, que é a Forward Stepwise, que avalia a função discriminante. Aqui nós observamos que as medidas fisiológicas elas apresentam até 82% de uma relação direta com as respostas táticas dos jogadores no jogo. E quando a gente faz uma matriz de classificação, nós observamos que o comportamento tático dos jovens jogadores de futebol ele apresenta um alto nível de respostas em relação a essas duas variáveis de avaliação do esforço cognitivo, ou seja, existe uma associação entre essas variáveis, essas medidas de avaliação do esforço cognitivo fisiológicas e comportamentais com a eficiência do comportamento tático. Então, em relação ao primeiro objetivo, os resultados apontam que entre as três medidas existe correlação apenas entre a medida fisiológica e comportamental, sendo esta medida moderada e negativa. Para o segundo objetivo, os resultados sugerem que, para a amostra avaliada, as medidas comportamentais e fisiológicas apresentam maior representatividade para a avaliação do esforço cognitivo e caracterização da eficiência do comportamento tático em jovens jogadores de futebol, com destaque para a medida fisiológica avaliada a partir do comportamento pupilar. As medidas objetivas, e aí as medidas comportamentais e fisiológicas, elas são então mais representativas e confiáveis para a avaliação do esforço cognitivo. Mais uma vez, um destaque para a medida fisiológica. Contudo, e nós devemos ter uma atenção, e não a descaracterização, mas uma atenção com a utilização das medidas subjetivas, uma vez que essas medidas elas necessitam de tempo, de familiarização, para que o jogador tenha a capacidade de respondê-la e ainda tenha a capacidade de dissociação dos aspectos cognitivos e físicos. Então é muito difícil o jogador, sem um tempo de familiarização, ele conseguir determinar o que realmente é cognitivo da performance e o que é físico. As avaliações das medidas objetivas permitem também identificar a associação com o desempenho tático, indicando que a utilização dessas medidas pode ser mais propícias para o futebol. Ainda, alguns estudos utilizando as medidas fisiológicas no contexto laboratorial e na prática são necessários de serem realizados. O segundo capítulo experimental é intitulado Como o esforço cognitivo e o estado de fadiga mental afetam o desempenho em jogos reduzidos e em tarefas laboratoriais. Como nós já observamos, existem alguns mecanismos pré-estabelecidos em relação à fadiga mental e a influência negativa na performance. Contudo, o papel do esforço cognitivo como condicionante do estado de fadiga mental, nós entendemos que ele é extremamente importante. Por quê? O esforço cognitivo está muito associado com a demanda do jogo em si. Então, como a demanda do jogo ela é muito alta em relação ao nível de tomada de decisão, de velocidade da tomada de decisão, da qualidade dessa tomada de decisão e do tempo que você tem que tomar essa decisão, isso pode levar um jogador, se eu invisto muito esforço cognitivo, a entrar num estado de fadiga mental. E isso é normalmente modulado pela capacidade limitada da memória de trabalho. Então existem necessidades de estudos que controlem o efeito do esforço cognitivo e que verifiquem a sua associação com a fadiga mental. Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar como o esforço cognitivo e o estado de fadiga mental afetam o desempenho do jogador de futebol em jogos reduzidos e em tarefas laboratoriais. Para isso foram avaliados 12 jogadores de futebol em uma situação controle e uma situação experimental. Na situação controle, os jogadores assistiam um vídeo de 30 minutos
e posteriormente, no primeiro momento, eles faziam os testes de campo, do FUTSAT, e no outro momento o do Tactic Up, que é um teste de tomada de decisão em vídeo. E na situação experimental, diferentemente, ao invés de assistir um vídeo, eles realizavam o Stroop test, e durante o teste de Stroop foi avaliado o esforço cognitivo dos jogadores através da pupilometria. Então foi realizada uma comparação pré e pós das tarefas de fadiga mental, então do grupo controle e do grupo experimental, e também realizamos uma comparação entre os grupos que demandavam mais e menos esforço cognitivo. Então aqui nós observamos um grupo que tinha uma alta demanda de esforço cognitivo durante a tarefa de Stroop e o grupo que tinha um baixo esforço cognitivo durante a mesma tarefa. O que nós observamos? Em relação ao grupo controle e o grupo fadiga mental, nos jogos reduzidos, nós observamos que o grupo de fadiga mental ele apresentava um decréscimo em alguns princípios táticos fundamentais do jogo de futebol, aqui marcados em vermelho. E nós observamos também que nas variáveis físicas houve um decréscimo, os jogadores eles percorriam menores distâncias em menores velocidades e eles tinham uma demanda fisiológica maior, ou seja, aumentou a frequência cardíaca, o esforço cardíaco. Já em tarefas laboratoriais, nós observamos pouca influência no percentual de acertos da fadiga mental, só no princípio de penetração os jogadores reduziram a eficiência no percentual de acertos, mas nós observamos um aumento substancial no tempo de resposta quando os jogadores eram induzidos a um estado de fadiga mental. Quando nós levamos em consideração então o esforço cognitivo, nós observamos um resultado bastante interessante. Por quê? Observa-se que os maiores prejuízos ocasionados no estado de fadiga mental, e quando eu considero só o estado de fadiga mental, eram dos jogadores que tinham um alto investimento de esforço cognitivo. Então esses jogadores que tinham um alto investimento de esforço cognitivo foram os que mais tiveram decréscimo na performance em jogos reduzidos, considerando os princípios fundamentais. Não foi observada nenhum tipo de diferença para esses jogadores com diferentes níveis de esforço cognitivo nas variáveis físicas e fisiológicas, e muito pouca diferença no percentual de acerto nos princípios, nos testes do Tactic Up, nos testes laboratoriais, mas observa-se mais uma vez que os jogadores que tinham maior investimento de esforço cognitivo, eles também aumentavam mais o tempo de resposta nas respostas nas tarefas laboratoriais. Então, em relação às conclusões e direcionamentos, nós observamos que em estado de fadiga mental, os jogadores apresentam uma queda significativa no desempenho em jogos reduzidos, e aí na eficiência do comportamento tático, nas capacidades físicas e fisiológicas, e em tarefas laboratoriais no tempo de resposta. Só que nós observamos também que o esforço cognitivo é um fator condicionante e potencializador nas quedas de desempenho associadas ao estado de fadiga mental. Assim, os jogadores que demandam maior esforço cognitivo durante a tarefa de fadiga mental apresentam uma queda de desempenho mais acentuada em jogos reduzidos, e aí na eficiência do comportamento tático e nas tarefas laboratoriais no tempo de resposta. Contudo, o esforço cognitivo não demonstrou ser um fator potencializador para a queda do desempenho físico. Então nós observamos que talvez a manutenção do esforço cognitivo por um período prolongado de tempo é uma variável que parece estar relacionada com os efeitos deletérios da fadiga mental em jogadores de futebol, sobretudo nos aspectos táticos e cognitivos. E avaliar e controlar o esforço cognitivo no âmbito da prática parece ser importante para evitar a queda de performance. O terceiro artigo experimental dessa tese é intitulado Associação entre os processos perceptivo-cognitivos e o tempo de resposta na tomada de decisão de jovens jogadores de futebol. Se observarmos as demandas do jogo de futebol, notamos que os jogadores precisam tomar inúmeras decisões com restrição de tempo e espaço. Isso nos leva a entender que a maioria dessas decisões tomadas no jogo, elas são de caráter intuitivo.
Surgem então algumas explicações na literatura sobre essas características dessas decisões. Uma delas é pautada na teoria das heurísticas ou na teoria do sistema dual, onde dois tipos de sistema, o sistema 1 e o sistema 2, impactam e estão relacionados com o tempo de resposta na tomada de decisão. O sistema 1 ele é um sistema intuitivo e o sistema 2 é um sistema deliberativo. O tempo de resposta está associado também com as habilidades perceptivo-cognitivas. E aí nós temos que destacar 3 dessas habilidades, que seriam a estratégia de busca visual, principalmente através de informações relativas à visão central, o esforço cognitivo e as estratégias de processamento da informação, por vezes avaliadas a partir do relato verbal. Como essas associações ocorrem e a sua relação com a tomada de decisão ainda carecem ser melhor compreendidas. Para isso, este trabalho teve como objetivo verificar como o tempo de resposta na tomada de decisão, gerenciado pelos sistemas 1 e 2, estão associados aos processos perceptivo-cognitivos de jovens jogadores de futebol. Foram avaliados assim 60 jogadores de futebol em uma tarefa de vídeo. Nesse teste, nós subdividimos em 2 grupos, o grupo que toma a decisão mais rápida e o grupo que toma a decisão mais lenta. Foram avaliadas as estratégias de busca visual, o esforço cognitivo e o processamento da informação a partir dessas subdivisões. Em relação às estratégias de busca visual, nós observamos que os jogadores mais rápidos eles apresentam menos fixação, menor duração das fixações e um maior número de fixações por segundo em comparativo com jogadores mais lentos. Não foram observadas diferenças nos locais de preferência de fixação. Em relação ao esforço cognitivo, notamos também que os jogadores mais rápidos eles são menos eficientes no momento 2, que é o momento relacionado com a fase de processamento, com a fase de visualização da imagem. Eles são mais eficientes tanto no momento 3 quanto no momento 4, que é do processamento da informação e da recuperação. Em relação às características do relato verbal, nós observamos que os jogadores mais rápidos demandam mais relatos verbais de caráter de processamento. De modo geral, nós observamos que os jogadores com tempo de resposta na tomada de decisão mais rápidos são mais eficientes cognitivamente. Eles apresentam melhor habilidade em utilizar as estratégias de busca visual, então apresentam mais fixações de curta duração e que diz respeito a maior rapidez perceptiva e maior eficiência. Além disso, eles demandam menos esforço cognitivo nas fases de processamento, resposta e recuperação, e eles processam melhor a informação a partir de uma capacidade de pensamento mais reflexivo, organizada. Além disso, fortes evidências são apresentadas sobre as vantagens que os jogadores mais rápidos possuem, e isso indica um desgaste maior para a eficiência cognitiva. Assim, os jogadores que tomam decisões mais rápidas são melhores e mais eficientes processadores de informação. Isso está vinculado diretamente com o papel determinante da memória de trabalho, e o esforço cognitivo parece ser diretamente associado à eficiência cognitiva nas fases diretas do processamento. E ainda são necessários estudos que estão relacionados com o papel da eficiência cognitiva, do esforço cognitivo e da eficiência cognitiva na prática. E a partir dessa demanda de entender melhor esse contexto do esforço cognitivo na prática, surge o 4º artigo experimental dessa tese, intitulado Como o esforço cognitivo influencia o comportamento tático dos jogadores de futebol. Então, como visto, as evidências têm apontado uma relação direta do esforço cognitivo com o desempenho tático e a possibilidade de avaliação dessa variável através da pupilometria. Apesar do alto número de estudos que utilizam o comportamento pupilar para avaliar o esforço cognitivo, ainda poucas informações existem na literatura envolvendo o contexto do futebol. Dessa forma, temos como objetivo investigar a associação entre o esforço cognitivo e a eficiência do comportamento tático de jogadores de futebol. Para isso, foram avaliados 52 jogadores de futebol
em testes de vídeo, onde foi controlado as medidas fisiológicas da variabilidade do comportamento pupilar através da técnica da pupilometria. A partir dessa subdivisão, foram divididos em dois grupos: o grupo que demandava maior esforço cognitivo e o grupo que demandava menor esforço cognitivo durante os testes de vídeo. Posteriormente, esses grupos foram avaliados em relação à sua performance, à sua eficiência do comportamento tático no teste de campo do futsal. Nós observamos que os jogadores que demandam menor esforço cognitivo durante os testes de vídeo, eles apresentam uma maior eficiência do comportamento tático. Então nós notamos que um teste de correlação apresenta uma correlação forte e negativa entre as variáveis investigadas, muito similar ao que nós observamos no primeiro artigo experimental dessa tese, ou seja, os jogadores que apresentam melhor desempenho na eficiência do comportamento tático, nas respostas comportamentais, eles tendem a ter um menor esforço cognitivo nas tarefas de vídeo. E no teste de regressão linear, nós notamos que o esforço cognitivo e a eficiência do comportamento tático estão associados. A regressão indica uma associação significativa e alta entre as variáveis, além de apontar para um coeficiente de determinação razoável, o moderado, o que indica que o esforço cognitivo é capaz de explicar pouco mais de 50% da eficiência do comportamento tático. Então, em relação às conclusões e direcionamentos desse trabalho, nós notamos que existe sim uma associação entre esforço cognitivo e eficiência do comportamento tático, onde os jogadores com menor esforço cognitivo são mais eficientes taticamente. Então, o esforço cognitivo parece apresentar uma elevada relação com a eficiência do comportamento tático. E em tarefas com controle laboratorial, elas são sensíveis para a avaliação do esforço cognitivo e a observação da sua influência no contexto do jogo. Como considerações finais deste trabalho, de modo geral, nós podemos notar que existe assim uma evidência do esforço cognitivo como uma variável interveniente ao estado de fadiga mental. Essa tese ainda aponta para direcionamento sobre as formas de avaliação e controle do esforço cognitivo, primando principalmente pelas medidas fisiológicas, e apresenta as associações do esforço cognitivo com outros aspectos da cognição e da performance tática de jogadores de futebol. Além disso, as discussões abordadas sobre essa temática em cada artigo e capítulo dessa tese indicam alguns importantes direcionamentos para pesquisas futuras, assim como apontamentos específicos a serem considerados no contexto da prática. E, de modo geral, se tratando especificamente da prática, essa tese, então, ela fornece uma perspectiva teórica que possibilita o direcionamento mais específico sobre as avaliações e o controle do esforço cognitivo nos jogos e treinamentos, além de trazer alguns direcionamentos para o treinamento. Por exemplo, tentar induzir ou tentar proporcionar a partir do treino que o jogador invista apenas o esforço cognitivo adequado ou necessário para cada atividade, além de aumentar a sua capacidade de suportar o esforço cognitivo e assim evitar entrar em estado de fadiga mental. Isso está muito vinculado a um processo de aumento progressivo da complexidade da tarefa, gerando sim uma adaptação cognitiva. Gostaria de deixar aqui os agradecimentos a todas as agências de fomento que forneceram o suporte necessário para a realização deste trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.